Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros dentro de um bar no bairro de Santo Aleixo. Desconhecidos matam e ferem outro a bala no reservatório de Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos, 7 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro para cá, no estado, foram registrados 3.097 homicídios, sendo 1.742 no interior e 1.355 no Grande Recife. A operação da Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em grupo de motociclistas que fazem rachas e manobras perigosas nas ruas do Grande Recife. A notícia com o repórter Emerson Pereira. Essa é uma prática que está se propagando demais, principalmente entre os jovens, pessoas que se aventuram, uma aventura, vale dizer, perigosa, fazendo esse chamado grau, como eles dizem, que é um tipo de manobra ousada, perigosa demais, inclusive nos centros urbanos, no centro do Recife, em Olinda, em Camaragibe, outras cidades aqui da região metropolitana do Recife. Essa prática foi percebida pela polícia, a investigação continuou, e aí a Polícia Civil chegou a algumas dessas pessoas, cumpriu mandados de busca e apreensão. É sobre isso que eu vou conversar com o delegado Eronizes Menezes, ele é delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Isso porque a prática estava sendo filmada, gravada, e os vídeos sendo publicados na internet, doutor, incentivando outras pessoas a se aventurarem nessa prática perigosa, não é isso? Verdade, isso mesmo, né? Percebemos que eles estavam divulgando para ganhar seguidores, fazendo sorteios, né? E com isso conseguindo recursos. Com a prática criminosa sendo divulgada, eles conseguiam recurso financeiro. Então levantamos, vimos os vínculos entre eles, né? E então representamos ao Poder Judiciário por essas buscas. Eles acreditam fielmente que não vai ter nenhum acidente, porém muitos deles já estão envolvidos em acidentes, sim, de trânsito. É o que a gente conseguiu levantar pelos boletins de ocorrência que foram encontrados, né? E não só isso, em Pinar eles praticam racha também, né? A pena pode chegar até 3 anos de prisão, conforme está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A internet tem milhões de seguidores. Verdade, tem perfil com mais de 2 milhões de seguidores, tem outro perfil em YouTube com mais de 4 milhões de seguidores. Olha só, gente, nessa fase da operação, ninguém foi preso. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, inclusive numa loja. O que a polícia conseguiu encontrar nesses endereços? Olha só, levantamos muitas motos que serão doadas por sorteio que eles fazem, né? Mas foi apreendido uma pequena quantidade de maconha, armas e os celulares dos envolvidos, que é o que a gente quer conferir, quais locais mais eles filmam, se tem mais participação de outros indivíduos também. Então a gente vai conseguir verificar isso. Além disso, eles foram intimados para prestar depoimento na próxima semana. Encontraram arma também? Foi apreendida inclusive também uma arma, não só um simulacro, mas também uma arma calibre 9mm também foi apreendida. Mas por que eles não tinham autorização para essa arma? Ele, apesar de possuir autorização, a polícia ter pedido a suspensão, ele não estava lá no local, então o delegado achou prudente por apreender a arma para a gente verificar a situação dela. Mas o indivíduo, no momento dessa busca, ele não estava lá, só a arma estava no cofre. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. 2 coletivos foram alvos da bandidagem. Um deles da empresa Globo, que fazia linha Guabiraba, Derby e Joana Bezerra. O assalto aconteceu na rua Padre Lemos, em Casa Amarela, e foi um só elemento armado. Roubou os pertences de uma passageira. O outro coletivo foi assaltado na Travessa Joana Bezerra. 3 suspeitos armados com revólveres roubaram os pertences de todos os passageiros. Carlindo Gomes de Souza, um cidadão de 61 anos de idade, aposentado por problemas mentais, ele foi brutalmente espancado. Teve a casa dele invadida no sítio Barreiras, distrito Lagoa do Barro, zona rural de Araripina. 2 homens invadiram a casa e bateram no aposentado com problemas mentais, Carlindo Gomes de Souza, que foi levado para a emergência do hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife para a emergência do HR.
Um morador de rua cujo nome não foi informado foi assassinado a golpes de faca peixeira e com uma pedrada na cabeça na rua Matias de Albuquerque, em frente ao restaurante Destaque 2000, no bairro Santo Antônio, centro do Recife. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz com cerca de 33 anos de idade, que não teve o nome informado, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Jerusalém, comunidade Sovaco da Cobra, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Policiais militares do 6º Batalhão foram ao local, fizeram isolamento até a chegada das equipes do IC e do IML. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento feito justamente pelas equipes do IC e do IML e os tiras do DHPP sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. Um rapaz de Cor Negra sem nenhuma identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo, teve o corpo queimado e foi encontrado já em estado de decomposição em um local de difícil acesso à margem da PS64, no Engenho Vicente Campelo, bairro Vila Rica, em Ribeirão. Foram 2 homens que cometeram o crime. De acordo com informações, a vítima, o rapaz queria ele tentou ainda correr dos criminosos no momento em que foi alvejado pelos disparos e caiu numa ribanceira, e foi lá embaixo que ele foi encontrado já em estado de decomposição. O cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário José André Lima Barros, com 45 anos de idade, vendedor de quentinhas, residente na Travessa Misael Alves Florencio, no bairro das Rendeiras, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa dentro do carro dele, um Corsa de placa NMS 2F06. O crime aconteceu na rua Odilon Ramos da Silva, lá nas Rendeiras de Caruaru. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele tinha ido deixar a esposa em um mercadinho com o filho para fazer compra, e aí ficou dentro do carro aguardando a esposa e o filho, quando de repente elementos se aproximaram dele, meteram bala queima-roupa, matando o José André Lima Barros. Ele e a esposa trabalhavam justamente vendendo quentinhas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Um rapaz identificado apenas pelo apelido de Arroz, trabalhador com recicláveis, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo a cerca de 20 metros da residência dele. Foram tiros disparados a queima-roupa na cabeça, na rua 15 de agosto, no bairro Santo Onofre, em Palmares. De acordo com informações, Arroz, ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Palmares. O jovem João Vitor da Conceição, de 18 anos, e Jane Clécio de Jesus, 25 anos, foram assassinados com tiros de pistola 9mm na estrada de acesso ao povoado Terra Nova, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, os 2 jovens, eles estavam numa motocicleta de placa JOC 6277 e aí foram emboscados e assassinados. A polícia está investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Homens são presos por tentativa de assalto a banco no bairro da Madalena. E a gente volta com o repórter Emerson Pereira. As câmeras de segurança do banco registraram toda a ação. Os 3 homens entraram na agência se passando por clientes. Um suspeito estava de boné branco e camisa azul. O comparsa dele estava vestido de preto e um outro de jaleco branco. Esse último tentou abordar o vigilante. O segurança reagiu e começou uma troca de tiros. Os assaltantes correram em direção à porta giratória. A vidraça foi atingida por disparos e acabou quebrando. O trio fugiu, sem roubar nada. A polícia descobriu que do bairro da Madalena, eles retornaram para um sítio na Mata do Ronca, no município de Paulista, onde vinham se reunindo para planejar toda a ação. O dono do sítio foi preso na residência. No local, foi encontrada uma das armas utilizada na tentativa de assalto ao banco. Os 3 homens que entraram na agência também foram presos, como explica o delegado Álvaro Graco. A atitude do vigilante, realmente a reação, acredito que foi decisivo para que o roubo fosse frustrado, né?
E diante do revide, eles realmente tentaram se evadir de qualquer forma, né? A pessoa que estava no apoio para dar a fuga realmente os deixou na mão. Eles tiveram que roubar um carro, esse carro não deu certo porque eles não sabiam dirigir o carro automático, tiveram que roubar outro carro, acabaram ainda conseguindo se evadir, mas aí o trabalho de investigação foi muito bem feito, bem conduzido pelos investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos, e aí em menos de 24 horas aquelas pessoas foram presas. A investigação continua. É que agora a polícia está em busca de outros 2 suspeitos que também teriam ido à agência bancária, mas que ficaram do lado de fora dando cobertura. Os investigadores descobriram que essa mesma quadrilha já estava planejando realizar outros assaltos. O delegado Paulo Berenguer explica que esses suspeitos já tinham uma extensa ficha criminal. Nós já temos notícias de que eles já praticaram outras ações, como, por exemplo, um assalto a um mercadinho na cidade de Carpina, um assalto a um estabelecimento comercial no bairro da Várzea e uma ação contra a instituição financeira no estado da Paraíba. O líder da quadrilha, nós estamos tentando prendê-lo há 2 meses, né? Inclusive, em uma das situações, ele chegou a trocar tiros com os policiais da Roubos e Furtos, e naquela oportunidade ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Rapaz assassinado a tiros dentro de um bar no bairro de Santo Aleixo. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no reservatório de Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O presidente da MERP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada Estadual Pensionistas, PMBM do Estado de Pernambuco, Tenente Willy Vieira, diretoria e funcionários desejam a todos sócios e pensionistas e aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento da MERP um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de paz, amor e harmonia, e que o próximo ano seja de prosperidade, saúde a todos. Contamos com vocês, sócios e pensionistas. Unidos seremos mais fortes. Esse será sempre o nosso objetivo. A MERP, trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Lá em Águas Compridas, o cantor Carlos Júnior está ligado com a gente aqui na Jornal. No Largo Dona Regina, em Nova Descoberta, Careca, Irmão Beto, Romário, Misso, Quiquinho e Max Lufeteiro. Edmilson, Popular Cena, Serralheiro, tá bem pertinho do pátio da feira em Casa Amarela. Tiago e Marconi estão no estacionamento dos irmãos na Avenida Rio Capiaribe. Marconi da Eletrônica, em frente a Delma em Santa Amaro. Edna e o fotógrafo aposentado Expedito Lima estão lá nos Coelhos. Júlio Guabiraba e a esposa Dona Geralda na primeira etapa do Rio Doce em Olinda. Valdir taxista em Camaragibe. Fernando Belo é o conhecido Mão de Onça em Candeias. No loteamento Santana em Camaragibe, o pessoal da Bodega do Ninho, que foi inaugurado no último dia 10. Estão lá ligados com a gente o Tenente Rivelino, Mano, Poró, Biito, Nonô, Cobrão e também o comissário Fernando. O advogado Paulo Lima, a esposa Daniela e os filhos Iago e Aninha estão em Candeias, e o pai de Paulo é o publicitário Juruna, que está no bairro do IPCEP. Na Orla do Jangue estão lá Jim Kelly do Brinquedo Inflável e Vicente do Bar do Caranguejo, que é o nosso bar. A presidência do Campó toda sintonizada com a gente, o presidente Paiva, vice Pedro Lins, os diretores Tatu e Marcos Pereira. Eles inclusive anunciam a festa de confraternização que foi antecipada, será amanhã, durante o dia todo, com várias atrações musicais, sorteios de brindes, torneio de futebol e tudo que o associado merece e tem direito também os dependentes. Alexandre, motorista de ônibus da Mob Brasil, ele, a esposa Lana e o filho Alain, no loteamento Santana em Camaragibe. Os pais do Alexandre, seu Luiz e dona Nita estão lá também, e a vizinha da família, Antônia da Lojinha. Dona Cosma, da Rua da Linha, em Camaragibe. Dona Cosma é mãe do delegado Alalmo Lima, o popular Amarelinho.
No Centro Social Maria Joana, em Vasco da Gama, estão lá o delegado José Antônio, o filho comissário Zezinho e esposo de Jerusa. Na rua Bulgari, no Morro da Conceição, estão lá seu Lu da Barraca, Max do Mercadinho e aí, o popular Ita Cabeleireiro. Demis Faixa é pintor eletrista lá na Rua da Carolina, no Alto Santa Isabel. E o pessoal do Sindicato das Estivas, Sindestivas de Pernambuco, toda a turma ligada com a gente, inclusive a diretoria, está convidando aí os associados para comparecerem hoje na sede às 6:30 da noite para pegarem justamente os kits natalinos. Lucineide Maria Miranda da Silva, de 46 anos, residente na Avenida Félix Paz de Azevedo, no centro, em Buíque. Ela foi assassinada com várias pedradas e o corpo encontrado em um terreno de Dona Joaninha, lá em Buíque. O suspeito do crime, o companheiro dela, Flávio Rogério Alves dos Santos, de 38 anos, está foragido esse cara. E de acordo com informações, já existem outros boletins de ocorrência contra ele sobre a violência contra a companheira. Quer dizer, várias queixas prestadas por ela na polícia, ninguém tomou uma providência, agora ela foi assassinada e o cara está foragido. Leandro Aniceto de Freitas, mototaxista, foi assassinado a bala no loteamento Novo Horizonte, em Seriaém, por elementos desconhecidos. E ao lado do corpo dele foi encontrada a motocicleta dele, uma XTZ 150 vermelha de placa QYY9A01. Ele trabalhava aqui em Recife e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. José Diego Juane Sabino Pereira, de 31 anos de idade. Ele trafegava de motocicleta quando foi atingido por um carro branco de placa não fornecida, e o acidente aconteceu na rua 21 de abril, em Afogados, em frente ao Clube Ferroviário. O condutor do veículo, Paulo Fernando Cavalcante de Souza. José Diego foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para confirmar a existência de uma cabeça humana, na verdade um crânio, que foi localizado em cima de duas pedras no cruzamento da rua Frei Cacebiro e Rua do Pombal, em Santo Amaro. A ocorrência foi confirmada e equipes do IC e do ML foram acionadas para o recolhimento do crânio, que foi encaminhado ao IML. Os moradores do local ficaram assustados com a situação. A polícia está investigando o caso. Alberto Mota da Silva, de 39 anos, residente na Rua 2, no bairro do Caetés 3, em Abreu Lima. Ele sofreu um atentado à bala na Rua 62, lá no Caetés 3, por elementos desconhecidos, e foi socorrido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Fabrício da Silva Gomes, de 44 anos, residente na Rua 12, bairro Fernando Idalina, em Petrolina. Ele foi baleado na residência dele por 3 caras que fugiram de bicicletas. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Alan Keiberson da Silva Alves, de 29 anos, residente na Rua do Sol, no Alto Dois Irmãos, em Paudalho. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo por 4 homens desconhecidos e foi levado para o hospital local, de onde foi em seguida removido para o Otávio de Freitas do Sancho. E agora os aniversariantes de hoje, sexta-feira, Antônio Carlos. Antônio Carlos é da Iputinga e a festinha dele será no Caldinho do Neném, com a presença inclusive do nosso companheiro Guto César, do Pedala Casa Amarela. Emanuel Felipe Souza Neri está completando hoje 14 anos. Ele é filho de Heitor e Juliana. A família que mora na Rua Belo Horizonte, loteamento Conceição, em Palmarelo Paulista. Emanuel Felipe Souza é neto do sargento PM Neri e Suzana, também lá do loteamento Conceição. O radialista e locutor Cabral Lima e a esposa Dona Cida estão completando hoje 27 anos de casados, isso mesmo. A família mora na destilaria do Cabo de Santo Agostinho. Eles são pais de Yuri e Cíntia. Claro que toda a família vai ficar já reunida a partir de hoje e amanhã, que haverá inclusive um almoço especial para o casal. Rosa, do loteamento Cidade Igarapu, no Cabo, também está aniversariando. Ela é mãe de Douglas e Daniel e é irmã de Cal Mecânico, e será uma festa amanhã. Beatriz Yasmin de Santana, completando 8 aninhos. Ela é neta de Josinete Santana Jô
Ju vai preparar uma festa aí, um almoço e logo cedo um café da manhã, logo cedinho levando na cama da menina, da Beatriz, da netinha dela, café da manhã, é isso aí. Inclusive a Ju faz parte da escola, dos ex-alunos da escola Clotilde de Oliveira. Parabéns, Jorginete, por essa neta maravilhosa e bonita. E agora os aniversariantes também aqui, Jorginho e Dona Ida. Jorginho e Dona Ida moram na rua da Macaíba, no Alto José do Pinho. Yasmin Janaína, ela é sobrinha de Zacarias do Brega. A família vai organizar uma festa no Clube Ferroviário na UR3 Ibura. E agora aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Aniversariando hoje os sargentos José Bartolomeu Fonseca Leite e Nivaldo Lourenço Lopes. José Douglas da Silva, de 23 anos, residente na rua Marmoré, em São Martim. Ele foi agredido a socos e quase assassinado a facada. Isso aconteceu na Praça do ABC, na Mostardinha. O suspeito, Paulo José de Medeiros Borges, 34 anos de idade, que estava em um carro com outras pessoas. A ocorrência da tentativa de homicídio foi registrada no DHPP. Jonas Silva de Araújo, de 18 anos, foi baleado na rua Ramiro Holanda Cavalcante, na cidade de Pedra, por 2 homens numa motocicleta e foi socorrido na emergência do hospital local. Um casal que estaria embriagado e esquecendo irresponsavelmente de alimentar os filhos de 3 e 5 anos respectivamente, foi preso por maus tratos às crianças no bairro Vavá, em Bom Conselho. As crianças estariam com fome e foram encaminhadas ao conselho tutelar. Já os pais irresponsáveis foram conduzidos à delegacia local. Um acusado de estupro que estaria com a prisão decretada pela justiça foi capturado no sítio Jureminha, em Lajedo, no agreste do estado. Gersino Francisco da Silva foi localizado no trabalho e recolhido à cadeia pública. Um caminhoneiro foi assaltado na rua Dom Helder Câmara, na Coab 3, em Garanhuns. 4 homens armados de revólveres e pistolas roubaram o veículo da vítima, caminhão baú branco de placa QYA 9863. Ninguém agora foi preso. Uma mulher residente de loteamento Fernando Lobo, em Lagoa do Ouro, procurou a polícia e denunciou que estaria sendo ameaçada de morte pelo próprio filho. O amaldiçoado foi preso e contra ele já existe uma medida protetiva. Ele não pode se aproximar agora da mamãe. Um elemento foi preso após colocar a faca no pescoço de uma funcionária de uma loja na rua Ipiranga, no centro, em Ferreiros, e roubado o dinheiro do estabelecimento, R$200. Mocotó é o vulgo do suspeito, José Robson Moraes da Silva, que foi encaminhado à delegacia. Um casal foi preso por tráfico de drogas na Praça do Caboclo, bairro Novo, em Tracunhaém. Os entorpecentes estavam na casa da avó do elemento. Olha só, o cara queria jogar a vovó numa fogueira danada aí. O casal foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros dentro de um bar no bairro de Santo Aleixo. Manuel Pereira Nazário da Silva, com 36 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, foi assassinado ontem à noite com tiros a queima-roupa na cabeça, dentro de um bar na Estrada da Luz, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. Foram 2 elementos que cometeram o crime e a vítima estaria com uma outra pessoa que não foi localizada pela polícia. O corpo de Emanuel Pereira Nazário da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e atenção! Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no reservatório de Nova Descoberta. As vítimas é Edivaldo Ferreira da Silva Neto, de 21 anos, e Lucas Mateus Conrado Silva da Cruz, também com 21 anos. Os dois foram baleados na segunda travessa Dom Feliciano, no alto do reservatório, também conhecido como Alto das Queimadas, lá em Nova Descoberta. Crime praticado por elementos desconhecidos. Edivaldo morreu em um terreno da residência. Já o Lucas foi baleado, atingido por uma bala perdida na perna e levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. A polícia está investigando esse caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.